Olá, vamos hoje, dia 23 de abril, dia de São Jorge, que praticamente em todo o Brasil, tirando a Bahia, é sincretizado a Ogum. Estou aqui com um azul pavão, mas sou um bandista. Um bandista usa o vermelho, que é a cor de Marte, o astro regente, correspondente a ele, não o azul pavão que o candomblé, que nasceu na Bahia, que veio da África, assim utiliza. Então eu peço desculpa, devia estar de vermelho. Mas hoje então eu vou recitar uns versos que fiz para contar a história da criação do mundo, que tem muito a ver com a vinda de Ogum para a Terra. São lendas, mitos que contam várias histórias para mostrar a personalidade que os filhos terão. A lenda serve para isso, mostrar tipo de personalidade que os filhos dos orixás assim serão influenciados. Axé, tradução, força de influência. Então, o ariano recebe a força de influência de Marte, o sagitariano de Júpiter, o capricorniano de por aí vai. Bom, então vamos ao tema de hoje, que é o verso que está no meu livro. Vou botar meu rosto para o lado. É os versos que estão no meu livro, onde eu explico pela fisionomia, pela palma da mão, pela voz, como que se identifica o orixá de cada um. Então vamos lá. Isso não é uma invenção, tá? São várias lendas que eu coloquei em ordem para contar a história da criação do mundo. Então conta a história, que é uma lenda enorme, onde Ogum, o guerreiro, sempre foi conquistador. Imbatível ferreiro nunca quis ter parador. Não lutava para ele e por não temer seu fim, ele é imortal. Ganhava guerras e batalhas sempre para o Alafim. Alafim, a tradução é rei. O seu posto era alto, tipo o de general. Não gostava de ser chefe, preferia ser igual. O chefe manda, o líder seduz, então ele gosta de liderar, preferia ser igual. Era um grande comandante, era mesmo inigualado, e por isso no além ele lá foi convocado. Nosso Deus, o Criador, logo lhe condecorou comandante de orixá. 400 eles eram e o chefe era Oxalá. Então vamos lá, 400 no passado era coisa que era muitos, tá? Não é que sejam 400, não é literal. E Oxalá, como é o filho de Deus, aí no caso, né, representado por Jesus, ele é o principal. Então segue o texto. Para o bem da empreitada, todos naquela jornada deveriam consultar os búzios de Orumilá. Orumilá, que o candomblé chama de Orumila, como se fosse grande coisa. A gente é brasileiro, a gente fala Orumilá. Axé, os castelhanos chamam, o orixá, os castelhanos chamam de orixa. Então, Orumilá. Orumilá é o rei do jogo da adivinhação, dono do jogo dos búzios, onde fala do destino de todo mundo. Seguindo o texto. Oxalá, muito teimoso, jogou o jogo e não respeitou. Oxalá, muito teimoso, em várias lendas, Oxalá sempre se perde por conta dessa teima dele. Oxalá, muito teimoso, essa lei não respeitou, e se achando grandioso, tudo isso desprezou. Mas o sábio Orumilá, vendo o plano a fracassar, logo trouxe a solução, convocando Oduduá. Oduduá, em várias lendas, é considerado um orixá feminino, que não tem nada a ver com a lenda da criação. Oduduá é um tipo de orixá, também todo branco. Orixá são os semideuses brancos, enquanto
enquanto que os orixás, que estão todos negros no Brasil, deveriam ser chamados de Eborá. Mas vamos jogar isso para lá. Todo mundo aqui foi chamado de orixá. Orixá são os brancos. Então, o Duduá é um tipo da linha de Oxalá, todo branco. Só que ele é mortal. Ele não é imortal como os orixás. Então, repetindo. O sábio Orumilá, vendo o plano a fracassar, porque Oxalá ia teimar fazer merda, logo trouxe a solução convocando o Duduá. Pronto para a missão de fundar a cidade de fé. A cidade de fé, dentro dessa ideia da criação do mundo, é considerado o início de tudo. Prontos para a missão de fundar a cidade de fé, foram até Olodumaré, Deus que mora no além, o Deus do católico mora no céu, o Deus do Urubá mora no além. Além em qualquer lugar. E, novamente, o pessoal do candomblé chama de Olodumare, em vez de Olodumaré. Nós somos brasileiros, nós falamos Olodumaré para poder rimar. Voltando. Prontos para a missão de fundar a cidade de fé, foram até Olodumaré receber o seu axé. Cada um recebeu o seu poder. Dessa forma, Ogum partiu liderando os demais. Para a Terra ele seguiu, trazendo as forças dos metais. Entenda, antes da chegada da criação de fé, a Terra já existia na mão de Omulu, de Nanã, que eram os orixás mais antigos, que não usavam dos metais. Então, é como se era a idade da pedra que passou a ser a idade dos metais. No caminho ele viu junto à encruzilhada Oxalá não respeitar lei de Exu assegurada. A teima de Oxalá, mais uma vez, bota tudo em risco, porque não respeita o fundamento de Exu. O Exu tem que ser respeitado para entrar na Terra. A Terra é de Exu. Cada orixá tem lá o seu planeta. Oxalá é o Sol, mas a Terra é de Exu. Então tem que respeitar o que Exu cobra. No caminho, então repete, Ogum viu, né? No caminho ele viu junto à encruzilhada Oxalá não respeitar lei de Exu assegurada. Exu não o perdoou e o castigo veio logo. A magia que usou, Oxalá embriagou. Bêbado logo foi ao chão, levando junto à mão o saco da vida e também o da criação. Quando Olodumaré mandou todo mundo descer, Oxalá trouxe o saco da vida e o saco da criação. Mas Orumilá, vendo o plano fracassar, já alertou o Duduá que deveria pegar um dos sacos para ele. O Duduá, já prevenido, pegou para si a criação e, mesmo sendo atrevido, deu sequência à missão. Parte daqueles orixás, vendo Oxalá bebum, seguiram o Duduá, liderados por Ogum. Ogum, então, fez parte dessa revolta, onde o Duduá deixou Oxalá para trás para criar a cidade de fé. Como previra Orumilá, a criação se fez assim. Com Ogum ao seu lado, o Duduá é o Alafim. Oxalá, mesmo caído, e por ter se arrependido, teve o axé da vida a ele ainda concedido. Então, a história da criação de fé é a história do novo tempo, onde a Terra deixou de ser a idade da pedra, passou a ser a idade dos metais, que Ogum chegou com as ferramentas. Teve essa guerra entre o divino e o mortal, porque Oxalá é o divino imortal, mas o Duduá é mortal, que se agarrou em Ogum para poder lhe defender. E a criação do mundo, ou a chegada do Ogum na Terra, se fez assim. Então, vocês já ouviram a lenda toda, mas como eu parei muito para explicar, vou repetir tudo novamente. Então, vamos lá. Ogum e a criação do mundo. Ogum, o guerreiro, sempre foi conquistador, imbatível, ferreiro, nunca quis ter parador.
não lutava para ele e, por não temer o seu fim, ganhava guerras e batalhas sempre para o Alafim. O seu posto era alto, tipo de general, não gostava de ser chefe, preferia ser igual. Era um grande comandante, era mesmo iniqualado, e por isso no além ele lá foi convocado. Nosso Deus, o Criador, logo lhe condecorou comandante de orixá. 400 eles eram e o chefe era Oxalá. Para o bem da empreitada, todos naquela jornada deveriam consultar os búzios de Orumilá. Oxalá, muito teimoso, essa lei não respeitou e, se achando grandioso, tudo isso desprezou. Mas o sábio Orumilá, vendo o plano fracassar, logo trouxe a solução, convocando o Duduá. Prontos para a missão de fundar a cidade de Fé, foram até Ludumaré receber o seu axé. Dessa forma, Ogum partiu liderando os demais para a terra. Ele seguiu levando a força dos metais. No caminho, ele viu junto ao encruzilhado terra de Exu, Oxalá não respeitar a lei de Exu assegurado. Exu não o respeitou e o castigo veio logo. A magia que usou, Oxalá embriagou. Bêbado logo foi ao chão, levando junto à mão o saco da vida e também o da criação. O Duduá, já prevenido por Oludumaré, o Duduá, já prevenido, pegou para si a criação e, mesmo sendo atrevido, deu sequência à missão. Parte daqueles orixás, vendo o Oxalá Bebum, seguiram o Duduá liderados por Ogum. Como previram Orumilá, a criação se fez assim. Com Ogum ao seu lado, o Duduá é o Alafim. Oxalá, mesmo caído e por ter se arrependido, teve o axé da vida a ele ainda concedido. O axé da vida, da paz, da harmonia, de tudo, é a luz branca do sol. É Oxalá que nos dá vida. Ok? José Luiz do Ogum, todo mundo me conhece, aqui como Lipiane, meu nome do santo, José Luiz do Ogum. Abraço!